O ar noturno em Chicago trazia um aviso que Olivia Jenkins não conseguia decifrar, mas a sua filha Penny, de alguma forma, conseguia. A noite delas no Tavaladoro começou como um raro luxo. O prestigiado restaurante italiano estava muito além do que uma mãe solteira que trabalhava como empregada de mesa na cidade podia pagar. Olivia ajeitou o pequeno casaco da filha enquanto esperavam na recepção, contando os minutos até que o turno da sua amiga Mia terminasse e pudessem saborear o tiramisu prometido. Mesmo com apenas 7 anos, Penny demonstrava uma postura invulgar, os seus olhos acompanhando os movimentos em toda a grande sala de jantar. Os lustres no teto projetavam uma luz dourada sobre o piso de mármore e as cabines cor de vinho, onde a elite de Chicago jantava ao lado de turistas em busca da autêntica cozinha italiana. Na mesa central, sentava-se um homem cuja presença chamava a atenção. O seu fato à medida e os olhos atentos marcavam-no como alguém habituado ao poder. Penny puxou a manga da mãe de repente, o seu pequeno rosto franzido em concentração, enquanto ouvia algo além da compreensão de Olivia. O dom extraordinário da criança tinha surgido quando ela tinha 4 anos, a capacidade de compreender qualquer idioma depois de ouvir apenas algumas frases. Um talento que fascinava e assustava Olivia. Atrás do balcão ornamentado, dois homens em trajes executivos conversavam baixinho no que Olivia vagamente reconheceu como russo, com a atenção fixa na mesa central, onde o homem imponente estava sentado sozinho. Penny apertou a mão com mais força, os olhos arregalados com uma compreensão que a mãe não podia partilhar. Mamã, aqueles homens estão a dizer coisas más, sussurrou Penny, a sua voz quase inaudível enquanto se encostava a Olivia. Eles colocaram algo na comida daquele homem. Disseram que isso faria o coração dele parar antes da sobremesa. Olivia sentiu um arrepio na espinha ao olhar para os russos e para o alvo. Um homem cuja aura perigosa era evidente mesmo do outro lado da sala. Com apenas US$ 18 para durar até o dia do pagamento e uma vida inteira a evitar problemas, ela sabia que a escolha sensata era sair imediatamente. O empregado de mesa aproximou-se da mesa central, carregando um prato fumegante do que parecia ser ravioli artesanal com trufas, o prato de assinatura do restaurante. O pequeno corpo de Penny ficou tenso, o seu dom incomum tornando-se um fardo terrível, pois só ela compreendia o perigo que se desenrolava. Temos de lhe contar, insistiu Penny, libertando-se do aperto de Olivia antes que ela pudesse impedi-la. A criança correu entre as mesas com determinação, ignorando o sussurro desesperado da mãe para que voltasse. Olivia lançou-se atrás da filha, com o coração a bater forte, enquanto Penny chegava à mesa do homem, no momento em que o empregado de mesa colocava o prato envenenado. O ruído ambiente do restaurante pareceu desaparecer quando a pequena menina tocou na manga do chefe da máfia mais perigoso de Chicago. Michael Ferraro olhou para a mão minúscula no seu fato caro, com os olhos semicerrados, os seus guarda-costas a ficarem tensos ao seu lado. A voz de Penny saiu clara e direta, apesar do seu tamanho, as palavras saindo antes que Olivia pudesse alcançá-las. Não coma a massa. Os homens no bar colocaram algo nela para matá-lo, anunciou Penny, apontando para os russos, que agora observavam com um alarme mal disfarçado. Eles estavam a falar em russo, mas eu entendi o que disseram. Olivia finalmente alcançou a filha. O rosto dela ficou vermelho de vergonha e medo ao encontrar o olhar calculista de Michael. A expressão dele permaneceu indecifrável, mas a mão se afastou dos talheres que ele estava prestes a pegar. Sinto muito, senhor. A minha filha tem uma imaginação fértil, gaguejou Olivia, lutando para manter a voz firme enquanto sentia o peso de vários olhares ao redor do restaurante. Os russos já estavam de pé, com as mãos movendo-se sutilmente em direção aos bolsos internos. Os olhos de Michael Ferraro nunca deixaram o rosto de Olivia enquanto ele silenciosamente instruía o seu guarda-costas a provar a massa, o comando quase inaudível. O homem corpulento hesitou apenas por um instante antes de dar uma pequena dentada. A sua lealdade era maior do que o seu instinto de autopreservação. 30 segundos de silêncio tenso se passaram antes que o rosto do guarda-costas se contorcesse de dor, a sua mão agarrando a garganta enquanto ele caía de joelhos. A expressão de Michael Ferraro endureceu-se em algo terrível enquanto ele se levantava suavemente, os seus movimentos aparentemente calmos. Vocês duas, venham comigo agora.
ordenou ele a Olivia e Penny, sua voz não admitindo discussão enquanto o caos irrompia por todo o restaurante. Os russos já se moviam em direção à saída, as mãos não mais escondidas, mas segurando armas. Olivia agarrou Penny ao seu lado, dividida entre o perigo que se aproximava do bar e a ameaça conhecida de Michael Ferraro, um homem cujo império criminoso governava o lado oeste de Chicago. O dom da sua filha acabara de torná-las testemunhas de uma tentativa de assassinato contra o homem mais perigoso da cidade. Porta dos fundos, ordenou Michael, segurando firmemente o cotovelo de Olivia, enquanto os guiava pela cozinha, com a outra mão segurando um telefone no ouvido e dando instruções rápidas. Os funcionários da cozinha se encolheram contra as bancadas de aço inoxidável, desviando o olhar do chefe da máfia que estava entre eles. Um elegante SUV preto esperava no beco, com o motor ligado, enquanto Michael os conduzia para dentro antes de se sentar ao lado deles. Olivia puxou Penny para o seu colo, envolvendo a filha com os braços de forma protetora, enquanto o veículo acelerava no trânsito noturno de Chicago. Como é que ela sabia? Perguntou Michael assim que começaram a andar. A sua atenção concentrou-se em Penny com uma intensidade que despertou os instintos protetores de Olivia. Ninguém naquele bar falava inglês. Eu teria reparado. Penny respondeu antes que Olivia pudesse formular uma resposta. A sua voz era baixa, mas segura, no ambiente tenso do veículo. Eu consigo entender todas as línguas depois de ouvi-las um pouco. É assim desde os meus 4 anos. A expressão cética de Michael suavizou-se ligeiramente enquanto ele observava a criança. Ele percebeu que devia à sua vida a habilidade incomum dela. Ele dirigiu o motorista para a Gold Coast de Chicago com uma instrução seca, sem tirar os olhos da dupla improvável que havia interrompido um assassinato que de outra forma seria comum. Os homens disseram que o veneno era especial, fabricado em Moscovo para não deixar vestígios. Penny continuou, com uma memória perturbadoramente precisa para uma criança de 7 anos. Disseram que alguém chamado Nikolai lhes pagou muito dinheiro para garantir que nunca saísses daquele restaurante. Olivia sentiu o sangue esvaziar-se do rosto quando a filha revelou casualmente informações que poderiam matar os dois. Michael manteve a compostura, mas os nós dos dedos ficaram brancos ao apertar o telemóvel, o único sinal visível da sua raiva. Não queremos ter nada a ver com isto, afirmou Olivia com firmeza, finalmente encontrando a voz quando a gravidade da situação ficou clara. Deixe-nos na próxima esquina e esqueceremos tudo o que vimos esta noite. O riso de Michael Ferraro não tinha humor enquanto guardava o telemóvel, os seus olhos encontrando os de Olivia com algo próximo do respeito. 2 assassinos russos acabaram de ver a sua filha salvar a minha vida. Esquecer não é mais uma opção. O SUV virou na Lakeshore Drive, as luzes brilhantes do centro de Chicago refletindo na água escura ao fundo. Penny ficou em silêncio, seu pequeno corpo ficando pesado de exaustão contra o peito de Olivia, à medida que a adrenalina começava a diminuir. Michael estudou as duas, aparentemente tendo tomado uma decisão ao dar um novo endereço ao motorista. Vocês vão para a minha cobertura até eu resolver isso. Estarão mais seguras lá do que em qualquer outro lugar em Chicago esta noite. Olivia queria protestar, mas a realidade da situação silenciou as suas objeções. Já estavam envolvidas em algo muito além da sua experiência. Sem um caminho claro de volta à vida simples, que levavam apenas 1 hora antes, a cobertura ocupava todo o último andar de um dos arranha-céus mais exclusivos de Chicago, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade iluminada e do lago além. Olivia ficou parada, sem jeito, no hall de mármore, com Penny meio adormecida em seu ombro, enquanto Michael conversava com sua equipe de segurança. Há um quarto de hóspedes no fim do corredor onde sua filha pode descansar. Michael a informou, seu tom suavizando-se ligeiramente ao observar as pálpebras pesadas de Penny. Precisamos de conversar, e ela já teve emoção suficiente por uma noite. Olivia seguiu as instruções dele com cansaço, observando o luxo minimalista do apartamento, com linhas simples e materiais caros que demonstravam riqueza sem ostentação. O quarto de hóspedes tinha uma cama king size, onde Penny imediatamente se enrolou, adormecendo quase antes de Olivia puxar o cobertor sobre ela. De volta à sala de estar, Michael havia tirado o paletó e estava parado perto da janela, com um copo de líquido âmbar na mão, enquanto observava seu domínio lá embaixo. Ele se virou quando Olivia se aproximou, oferecendo-lhe uma bebida que ela recusou com um movimento de cabeça.
Minha equipe de segurança confirmou que os homens do restaurante eram assassinos contratados que trabalhavam para a máfia russa Brata, que buscava expandir seu território, explicou Michael, observando cuidadosamente a reação dela. Preciso de saber exatamente o que a sua filha ouviu eles dizerem. Olivia sentou-se na beira de um sofá de couro, seu uniforme de garçonete destoando dos móveis caros. Penny não mente sobre o que houve. Se ela disse que eles mencionaram alguém chamado Nikolai, então foi isso que eles disseram. Michael assentiu lentamente, aceitando a avaliação dela sem questionar mais. O que ela fez esta noite salvou a minha vida, o que significa que estou em dívida com ela, uma posição em que raramente me encontro, reconheceu ele, com um toque de admiração relutante nas suas palavras. Não queremos a sua dívida nem a sua gratidão, respondeu Olivia com firmeza, lutando para manter a compostura diante da sua presença intimidante. Queremos a nossa vida normal de volta, uma vida que não envolva assassinos nem chefes da máfia. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Michael enquanto ele observava a rebeldia dela com algo próximo de apreço. Normal? Terminou no momento em que a sua filha identificou assassinos russos num restaurante público, afirmou ele sem rodeios, pousando o copo numa mesinha lateral de mármore. Olivia sentiu a verdade das palavras dele assentar como um peso sobre os ombros, a realidade da situação deles impossível de negar. O modesto apartamento deles, de repente, parecia terrivelmente vulnerável, as rotinas deles expostas a perigos que ela não tinha considerado até esta noite. Tenho pessoas a investigar as ligações russas em Chicago, continuou Michael, o seu tom mudando para uma eficiência profissional. Até sabermos quem os enviou e quantos outros podem estar à procura de vocês dois, ficarão aqui sob a minha proteção. A oferta ou ordem pairou entre eles, a expressão de Michael deixando claro que ele não esperava nenhuma discussão. Olivia pensou no apartamento deles, com as suas fechaduras frágeis e janelas acessíveis pela escada de incêndio, sabendo que não tinha nenhuma alternativa real para garantir a segurança de Penny. Uma semana, ela negociou, reunindo uma determinação que não sentia totalmente. Ficaremos por uma semana enquanto resolve isso, e depois voltaremos às nossas vidas com novas identidades, se necessário. Michael a estudou com renovado interesse, como se visse além do uniforme de garçonete e percebesse a força que havia por baixo. Uma semana, ele concordou com um leve aceno de cabeça, estendendo a mão para selar o acordo como se fosse um negócio, em vez do pacto que mudaria suas vidas. Olivia hesitou brevemente antes de aceitar o aperto de mão, sua palma quente e surpreendentemente calejada contra a dela. Uma estranha corrente passou entre eles no contato, algo que nenhum dos dois reconheceu, mas ambos sentiram distintamente. O primeiro fio tênue de conexão se formando entre duas pessoas de mundos totalmente diferentes. Devo verificar a Penny, murmurou Olivia, retirando a mão e afastando-se da intensidade inesperada do momento. Michael acenou com a cabeça em concordância, voltando-se para a janela enquanto ela se afastava pelo corredor. Ambos cientes de que algo fundamental havia mudado no espaço de uma única noite. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas automáticas, acordando Olivia de um sono agitado no sofá da sala de hóspedes, onde ela vigiava Penny. Os acontecimentos da noite anterior pareciam surreais até que ela reconheceu o ambiente luxuoso da cobertura de Michael Ferraro. Penny se mexeu sob os lençóis de seda, seu rostinho tranquilo apesar do perigo que os envolvia. Olivia verificou o telemóvel e encontrou 17 chamadas perdidas do seu senhorio e supervisor. A vida normal deles já se desmoronava na sua ausência. Uma batida suave na porta revelou não Michael, mas uma mulher em um terno sob medida que se apresentou simplesmente como Diana, chefe de segurança. O Sr. Ferraro precisava tratar de assuntos urgentes, mas pediu que vocês duas se juntassem a ele para almoçar ao meio-dia, disse ela, com sua postura profissional não revelando nada sobre o que pensava das hóspedes incomuns. Olivia descobriu o armário cheio de roupas novas nos tamanhos dela e de Penny, uma gentileza que era ao mesmo tempo atenciosa e inquietante, pois implicava que Michael tinha recursos extensos à sua disposição imediata. As calças de ganga caras e a camisola de cachemira serviam perfeitamente, levantando questões sobre como ele tinha obtido as medidas dela da noite para o dia. Diana acompanhou-as até um carro que as esperava precisamente às 11h45, recusando-se a divulgar o destino, apesar das perguntas cada vez mais frustradas de Olivia.
Penny, por outro lado, parecia totalmente à vontade, observando com olhos curiosos a paisagem de Chicago transformar-se de arranha-céus reluzentes em zonas industriais. O carro acabou por parar em um prédio de tijolos discreto com janelas escurecidas. A única indicação de sua importância eram os 4 homens que montavam guarda do lado de fora. Lá dentro, Olivia não encontrou uma sede da máfia, mas um elegante restaurante privado com uma única mesa ocupada, onde Michael esperava. Os russos fizeram outra tentativa ontem à noite. Michael os informou sem preâmbulos assim que se sentaram. A sua expressão era sombria enquanto olhava para a mãe e a filha. Eles incendiaram o seu prédio às 3 da manhã. Não sobrou nada da sua casa. Olivia afundou-se na cadeira. A notícia devastadora roubou-lhe o fôlego enquanto imagens do seu modesto apartamento, com os bichos de pelúcia cuidadosamente arrumados por Penny e os móveis conquistados com muito esforço por Olivia consumidos pelas chamas, enchiam a sua mente. Penny deslizou a sua mãozinha na da mãe, oferecendo conforto apesar da sua própria perda. Felizmente, os seus vizinhos foram evacuados em segurança, continuou Michael, suavizando ligeiramente o tom de voz perante a angústia visível de Olivia. Providenciei alojamento temporário e a substituição dos bens essenciais. Era o mínimo que podia fazer, considerando que foram alvejados por minha causa. A sua generosidade inesperada para com estranhos silenciou momentaneamente o pânico crescente de Olivia, revelando uma dimensão do chefe da máfia que ela não tinha previsto. Michael Ferraro protegia os seus próprios interesses, certamente, mas talvez o seu código fosse além da mera autopreservação. A minha equipa de segurança interceptou 2 dos russos durante a fuga deles. Explicou Michael, com a voz voltando ao seu ritmo controlado habitual. Antes de serem eliminados, eles confirmaram que a família Sulov colocou um contrato sobre vocês 2 como testemunhas. A maneira clínica com que ele se referiu à provável morte dos russos causou um arrepio em Olivia. Um lembrete gritante de que o homem que oferecia proteção se sentia igualmente à vontade para ordenar execuções. Ela puxou Penny para mais perto de si, questionando mais uma vez se elas estavam mais seguras com ou sem a intervenção de Michael. Preciso que Penny ouça uma coisa, continuou Michael, acenando para Diana, que colocou um laptop sobre a mesa e reproduziu uma gravação de áudio de homens falando rapidamente em russo. Podes dizer-me o que eles estão a dizer, pequenina? Penny ouviu atentamente, o seu dom extraordinário ativando-se à medida que absorvia a língua estrangeira. Eles estão a falar sobre mover algo importante de um lugar chamado Warehouse 17 esta noite, porque já não é seguro lá. Ela traduziu com uma franqueza infantil. Eles mencionaram alguém chamado Bev, que está a vir de Nova York para supervisionar tudo. Os olhos de Michael arregalaram-se ligeiramente. A única indicação de sua surpresa com a precisão da tradução dela e a importância da informação. Ele trocou um olhar significativo com Diana, que imediatamente se afastou para fazer uma ligação. Acabaste de confirmar o que os meus próprios tradutores determinaram. Michael disse a Penny com admiração genuína e nos deu a oportunidade de acabar com esta ameaça antes que ela se agravasse ainda mais. A casa segura nos subúrbios de Chicago tinha pouca semelhança com o modesto apartamento de Olivia ou com a luxuosa cobertura de Michael, uma neutralidade deliberada que, de alguma forma, enfatizava a natureza temporária da sua situação. Localizada numa rua sem saída tranquila, com uma garagem anexa que lhes permitia entrar sem serem vistos, a casa projetava uma vida familiar comum que eles estavam apenas fingindo habitar. Penny adaptou-se às novas circunstâncias com a resiliência da infância, explorando a casa de 2 andares com interesse curioso, enquanto Olivia lutava para processar as mudanças radicais na sua realidade. A consciência de que estranhos tinham destruído a sua casa na tentativa de matá-los abalou o seu senso de segurança mais profundamente do que qualquer fechadura ou janela jamais poderia fazer. O perímetro é seguro e monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, explicou Michael enquanto lhes mostrava os recursos de segurança integrados em toda a casa. A sala de pânico atrás da despensa da cozinha tem sistemas de comunicação separados e suprimentos suficientes para 3 dias, se necessário. Olivia observou-o mover-se pela casa com eficiência controlada, notando como seu lado perigoso permanecia mesmo nesse ambiente doméstico, como um predador temporariamente em repouso,
mas nunca realmente relaxado. O seu telefone tocava constantemente com assuntos que exigiam atenção imediata, oferecendo breves vislumbres do império que ele comandava além dessas paredes. Por que se dará todo esse trabalho por nós? Olivia finalmente perguntou naquela noite, depois que Penny adormeceu no seu novo quarto, cercada por brinquedos comprados às pressas. Você poderia simplesmente ter nos feito desaparecer. Isso teria sido mais fácil do que essa proteção elaborada. Michael considerou a pergunta dela com uma seriedade inesperada, sua máscara habitual de controle escorregando para revelar algo mais complexo por baixo. Construí a minha organização com base em princípios específicos. Um deles é que as dívidas são sempre pagas, respondeu ele, com a voz mais baixa do que o habitual. A sua filha salvou a minha vida. Garantir a sua segurança é inegociável. O jantar simples que partilharam na cozinha do abrigo criou uma estranha sensação de domesticidade que nenhum dos dois tinha previsto. Macarrão à carbonara preparado pelo próprio Michael, que revelou habilidades culinárias surpreendentes desenvolvidas durante as visitas à casa de sua avó na Sicília quando era criança. O contraste entre essa cena íntima e a violência que os uniu criou uma dissonância que Olivia não conseguia conciliar. Você dirige um império criminoso, mas cozinha macarrão do zero. Olivia observou a incongruência disso enquanto eles lavavam a louça juntos em uma rotina inesperadamente normal. Como concilia essas partes de si mesmo? A mão de Michael parou momentaneamente diante da pergunta direta dela. Ele não estava acostumado a ser desafiado por alguém de fora da sua organização. O mundo não é dividido em pessoas boas e criminosos. Olivia, ele respondeu, usando o nome dela pela primeira vez desde que se conheceram. Todos nós contemos multidões e contradições. O toque do seu telefone seguro interrompeu o que poderia ter se tornado uma conversa mais profunda. A expressão de Michael imediatamente voltou a ser profissional quando ele recebeu informações sobre a interseção planejada no Armazém 17. Suas respostas foram curtas e precisas, lembrando Olivia nitidamente do perigo que permanecia muito real além do seu refúgio temporário. Tenho que ir, anunciou Michael após terminar a ligação. Já se transformando do homem que cozinhava macarrão no chefe da máfia, com vidas dependendo de suas decisões. Diana e a equipe de segurança permanecerão do lado de fora. Não abram a porta para ninguém, além de mim, independentemente da identificação que apresentarem. A mudança repentina deixou Olivia estranhamente perplexa, observando-o verificar a sua arma com eficiência experiente antes de prendê-la no coldre de ombro. O breve vislumbre de um Michael diferente tornou o seu retorno à violência ainda mais chocante, como assistir alguém vestir uma fantasia familiar. Esta operação deve eliminar a ameaça imediata a vocês dois, explicou Michael, sua voz mais uma vez carregando a autoridade que não admitia discussão. Assim que a facção Soalov for neutralizada, poderemos discutir medidas mais permanentes para a vossa segurança. Olivia ficou parada na porta enquanto ele se preparava para sair, impressionada com a constatação de que, apesar de tudo, temia pela segurança dele no confronto que se aproximava. A preocupação inesperada a confundiu. Aquele homem representava tudo o que ela passara a vida evitando. No entanto, em 48 horas, ele se tornara o protetor deles. Tenha cuidado, disse ela simplesmente, as palavras surpreendendo ambos com a sua sinceridade. Michael parou, algo indecifrável passando pelos seus olhos antes de acenar com a cabeça uma vez e desaparecer na noite de Chicago, deixando Olivia sozinha com a sua filha adormecida e uma casa cheia de sombras desconhecidas. O silêncio do abrigo pressionava Olivia à medida que as horas passavam sem notícias de Michael ou da sua equipa. Ela verificou Penny repetidamente, encontrando conforto no sono tranquilo da filha, intocada pelos medos adultos que mantinham Olivia a mover-se inquieta de janela em janela. Os monitores de segurança no pequeno escritório mostravam os guardas do perímetro nos seus postos, a sua presença, ao mesmo tempo reconfortante e uma lembrança gritante do perigo que os envolvia. Olivia deu por si a estudar as suas posições, calculando mentalmente rotas de fuga caso a proteção falhasse. Um instinto de sobrevivência que ela não sabia que possuía. Às 2h17 da manhã, o sistema de segurança tocou suavemente para anunciar o regresso de Michael, com as câmaras a mostrarem a sua figura solitária a aproximar-se da porta da frente. Olivia encontrou-o no hall de entrada,
notando imediatamente o hematoma que se formava ao longo da sua mandíbula e a maneira cuidadosa como ele segurava o lado esquerdo do corpo. Evidências de violência que ele claramente tentara esconder. Está resolvido, afirmou ele simplesmente. A fadiga era evidente na ligeira inclinação de sua postura normalmente perfeita. O tenente Soaloff e sua equipe foram neutralizados e sua operação em Chicago desmantelada antes que pudesse se estabelecer completamente. Olivia o levou para a cozinha sem comentar nada, encontrou suprimentos de primeiros socorros em uma gaveta e gesticulou para que ele se sentasse na bancada da ilha. Michael obedeceu com uma docilidade incomum, permitindo que ela limpasse o corte acima de sua sobrancelha, enquanto nenhum dos dois reconhecia a estranha intimidade do momento. A informação da sua filha sobre a fiança revelou-se precisa, continuou Michael enquanto Olivia trabalhava, concentrando-se no trabalho em vez da suave pressão dos dedos dela contra a sua pele. Interceptamos comunicações que indicavam que ele planeava estabelecer uma base permanente em Chicago, começando por eliminar organizações concorrentes, incluindo a minha. Olivia lá aplicou pensos em borboleta no corte com a eficiência adquirida ao longo de anos a tratar os arranhões da infância de Penny. Então éramos apenas danos colaterais numa luta de poder maior entre organizações criminosas, observou ela, com um tom neutro, apesar da amargura subjacente às palavras. Michael segurou-lhe o pulso gentilmente quando ela terminou, forçando-a a olhar diretamente para ele. Nunca foste apenas qualquer coisa, Olivia, disse ele baixinho, com uma expressão desprotegida que a fez prender a respiração. Não para mim. Não desde o momento em que a tua filha salvou a minha vida. O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades que nenhum dos dois estava preparado para reconhecer, até que Olivia cuidadosamente retirou a mão e deu um passo para trás para criar a distância necessária. Michael permitiu a retirada. A consciência dos limites entre eles foi restaurada tão rapidamente quanto se dissolveu momentaneamente. Embora tenhamos eliminado a ameaça imediata, a situação revelou um problema mais complexo, continuou Michael. Profissional mais uma vez? Ele aceitou a bolsa de gelo que Olivia lhe ofereceu para o maxilar machucado. O interesse da família Soalov em Chicago indica uma luta de poder maior dentro das organizações russas que não terminará com a operação desta noite. Olivia sentou-se num banco à sua frente. O peso das suas palavras assentou pesadamente quando ela percebeu que a sua aprovação não estava a chegar ao fim, mas apenas a entrar numa nova fase. O que isso significa para nós? Perguntou ela diretamente, exausta demais para qualquer coisa além de perguntas diretas. Michael considerou-a por um longo momento, ponderando opções e resultados com o pensamento estratégico que o elevou à sua posição atual. Significa que não pode voltar à sua vida anterior, afirmou ele finalmente. A verdade é dura, mas necessária. Os Solovs acabarão por enviar outros. Não podem dar-se ao luxo de parecer fracos, deixando um contrato por cumprir. A realidade que Olivia vinha evitando desabou à sua volta. O seu modesto apartamento, o seu emprego de empregada de mesa, a escola da Penny, a vida cuidadosa que ela construíra como mãe solteira. Tudo isso perdido irrevogavelmente por causa de um encontro aleatório com o crime organizado. As lágrimas ameaçaram cair pela primeira vez desde que a provação começou. Um luxo que ela não se permitia até agora. Posso oferecer-vos novas identidades, mudança para qualquer cidade à vossa escolha e segurança financeira para o resto da vida. Continuou Michael, suavizando a voz ao observar a sua luta para manter a compostura. Nunca mais teriam de se preocupar com dinheiro, e a Penny teria oportunidades educacionais, além de tudo o que poderiam proporcionar com o salário de uma empregada de mesa. A oferta pairou entre eles, generosa, prática e representando uma ruptura definitiva que os separaria para sempre. Olivia deveria ter sentido alívio com a perspectiva de escapar tanto dos russos quanto do mundo perigoso de Michael. No entanto, algo inesperado a fez hesitar. E você? Perguntou ela. A pergunta surgiu antes que ela pudesse examiná-la mais de perto. O que acontecerá consigo depois de desaparecermos com novos nomes e rostos? A surpresa passou rapidamente pelo rosto de Michael antes que o seu habitual controlo se reafirmasse. Continuarei como sempre fiz, respondeu ele com cuidadosa neutralidade, embora algo nos seus olhos sugerisse que a resposta não era tão simples quanto as palavras sugeriam.
Chicago é a minha cidade. Não serei expulso dela por intrusos russos ou qualquer outra pessoa. Os dias no esconderijo entraram num ritmo inesperado quando abril trouxe temperaturas mais quentes para Chicago. O arranjo temporário se estendeu além do prazo original. Michael visitava diariamente, aparentemente, para fornecer atualizações sobre questões de segurança, mas cada vez mais ficava para jantar e conversas noturnas depois que Penny ia para a cama. Penny prosperou apesar das circunstâncias. Sua resiliência natural permitiu que ela se adaptasse ao ensino domiciliar, conduzido por um professor aposentado na folha de pagamento de Michael. O seu dom para idiomas tornou-se uma fonte de fascínio, em vez de medo, quando Michael trouxe gravações em vários dialetos para ela traduzir, transformando a sua habilidade em comum num jogo, em vez de um fardo. A primeira vez que Penny o chamou de Sr. Mike, em vez de Sr. Ferraro, algo mudou na expressão normalmente cautelosa de Michael, um suavizar ao redor dos olhos que revelou profundidades de emoção que Olivia não acreditava que ele fosse capaz. Ela o flagrou observando-os às vezes com um olhar indecifrável que desaparecia no momento em que ele percebia que ela o observava. Flores da primavera desabrochavam no jardim da casa segura, onde Penny plantava sementes de girassol sob a orientação surpreendentemente paciente de Michael, cujas mãos perigosas se tornavam gentis ao demonstrar como cobrir os pequenos grãos com terra. Olivia observava da janela da cozinha, em conflito com a domesticidade de uma cena envolvendo um dos homens mais temidos de Chicago. Ele não é o que eu esperava, Olivia admitiu a Diana durante uma de suas agora regulares conversas ao café. A chefe de segurança feminina havia se tornado uma espécie de confidente em sua existência isolada. Há mais nele do que a reputação sugere. O sorriso cúmplice de Diana continha anos de lealdade e observação condensados em uma simples expressão. Michael construiu o seu império sendo subestimado, respondeu ela, mexendo o café pensativamente. Mas o homem que ensina a sua filha sobre fotossíntese está mais próximo do seu verdadeiro eu do que a maioria das pessoas alguma vez chega a ver. As fronteiras entre proteção e algo mais profundo tornaram-se ainda mais difusas quando Michael chegou inesperadamente uma noite com um estojo de violino que não continha armas, mas sim um instrumento real. O deleite de Penny ao receber aulas de alguém que tocava com habilidade surpreendente criou mais uma conexão nas suas vidas cada vez mais entrelaçadas. A minha mãe insistiu em aulas a partir dos 6 anos, explicou Michael mais tarde naquela noite, enquanto partilhavam vinho no pátio com as estrelas visíveis acima do perímetro seguro da sua casa temporária. A música era a exigência dela. Os negócios eram do meu pai. Aprendi a destacar-me em ambos, mas encontrei mais alegria num do que no outro. Então Olivia estudou-o sob a suave iluminação do jardim. Vendo vislumbres do rapaz que ele deve ter sido antes que as obrigações familiares no submundo de Chicago o transformassem no homem ao seu lado. Você poderia ter escolhido diferente, ela sugeriu. O vinho a deixava mais ousada do que o normal. Você tinha opções que muitos não têm. O riso de Michael não trazia humor enquanto ele enchia os copos. O vinho vintage caro era um pequeno luxo na sua estranha existência limbo. O legado familiar não é algo que você escolhe ou rejeita no meu mundo, ele respondeu. Anos de verdade aceita em seu tom de voz. É aquilo em que você nasce e com o que você morre. As únicas variáveis são como o carregas e quem se beneficia do teu poder. Um silêncio confortável instalou-se entre eles, cheio de possibilidades não ditas que nenhum dos dois estava pronto para expressar. A proteção que inicialmente era uma obrigação evoluiu para algo que nenhum dos dois tinha previsto. Uma conexão que se formou apesar das circunstâncias que deveriam ter tornado isso impossível. Penny perguntou-me hoje se ficaríamos aqui para sempre. Olivia finalmente disse, a pergunta que pesava em sua mente, encontrando voz no ar tranquilo da noite. Eu não sabia como responder. Não tenho mais certeza de como é o para sempre. Michael pousou o copo, virando-se para ela com uma abertura incomum na expressão. Como você quer que seja? Perguntou ele. A pergunta era simples, mas carregada de implicações que nenhum dos dois estava disposto a abordar diretamente até agora. Antes que Olivia pudesse formular uma resposta, o telemóvel de Michael quebrou o momento com o seu toque insistente. Protocolos de segurança exigiam atenção imediata. A sua expressão fechou-se quando ele atendeu.
Os negócios e o perigo tomaram conta dele num instante, quando recebeu informações que transformaram a sua postura de relaxada para alerta. Os russos entraram em contato com alguém dentro da minha organização, informou ele depois de terminar a chamada. Todos os vestígios do violinista e do jardineiro foram absorvidos pelo chefe da máfia. Temos um traidor a fornecer informações sobre os nossos protocolos de segurança. O amanhecer surgiu sobre o esconderijo com uma energia tensa, enquanto a equipa de segurança de Michael duplicava a sua presença. A traição dentro da sua organização criava novas vulnerabilidades que ninguém tinha previsto. Olivia observou-os a vasculhar a casa em busca de dispositivos de vigilância. O seu processo metódico destacava a natureza precária da sua segurança. Vamos transferir-vos para um local diferente esta noite. Michael informou Olivia enquanto conversavam em voz baixa na cozinha, longe dos ouvidos curiosos de Penny. O compromisso significa que este endereço pode ter sido revelado ao pessoal de Sulov. Diana chegou com informações sobre 3 suspeitos, tenentes de confiança dentro da organização de Michael, com acesso aos protocolos de segurança do esconderijo. As provas eram circunstanciais, mas diziam respeito a transações financeiras invulgares, ausências inexplicáveis e padrões de comunicação que indicavam um possível contato externo. Gregory está comigo há 15 anos, disse Michael com descrença na voz, enquanto analisava o arquivo mais comprometedor. Lealdade em conflito com evidências que não podiam ser descartadas. As contas médicas da minha filha, os tratamentos especializados na Suíça que a minha organização pagou, pensei que essa dívida estivesse quitada. Olivia estudou as fotografias dos 3 homens, impressionada com o quão comuns eles pareciam, apesar das suas ligações criminosas. As pessoas traem aqueles que amam por diferentes razões, observou ela calmamente, pensando nas suas próprias experiências com o pai de Penny, que as abandonara antes do primeiro aniversário da filha. O dinheiro é apenas uma motivação. Os olhos de Michael encontraram os dela com compreensão aguçada, reconhecendo que a sua percepção vinha de uma experiência pessoal da qual ele ainda não tinha conhecimento. O momento de conexão foi interrompido quando Diana voltou com informações atualizadas que confirmavam os seus piores receios. Uma invasão planejada ao esconderijo marcada para a meia-noite. Temos 9 horas para preparar uma armadilha, declarou Michael, a sua mente estratégica já a formular contra-ataques enquanto contactava os membros mais confiáveis da sua equipa. Vamos levar a Penny para o local secundário imediatamente, mas preciso que nos ajude a identificar o traidor, Olivia. O seu protesto morreu sem ser dito quando Michael explicou o seu plano, usando-a como isca visível enquanto se mudavam secretamente. A Penny atrairia tanto o traidor interno quanto os assassinos russos, permitindo-lhes eliminar todas as ameaças simultaneamente. O risco era calculado, mas significativo, exigindo a participação voluntária de Olivia num engano perigoso. Por que confiaria em mim com algo tão importante? Olivia questionou, genuinamente perplexa com a fé que ele depositava em alguém que tinha entrado na sua vida por acaso. Não tenho formação nem experiência com nada disso. A resposta de Michael foi imediata e certa. A sua confiança nela uma força tangível entre eles. Porque mostraste mais lealdade em semanas do que alguns demonstraram em anos, respondeu ele. A simples verdade disso humilhante na sua franqueza. E porque a Penny precisa de ti para sobreviver a isto, o que significa que o fracasso não é uma opção. O plano desenrolou-se com um timing preciso. A Penny evacuou secretamente através de um túnel subterrâneo que ligava o esconderijo a uma propriedade vizinha, enquanto a Olivia permanecia visível nas janelas e câmaras de segurança, mantendo a ilusão de que ambas permaneciam no interior. Michael posicionou-se no centro de comando estabelecido na cave, monitorizando as imagens de todos os ângulos da propriedade. Movimento no perímetro, Diana relatou às 23h47, 13 minutos antes do previsto. Uma equipa de 4 homens aproximava-se da fronteira leste, usando o ponto cego na cobertura da câmara que só alguém com conhecimento interno poderia identificar. A expressão de Michael endureceu-se em algo terrível quando a confirmação do vídeo revelou Gregory entre a equipa que se aproximava. A sua traição agora era irrefutável, pois ele guiava agentes russos em direção à casa que abrigava a mulher e a criança que Michael jurara proteger. A natureza pessoal da traição parecia afetá-lo mais profundamente do que as implicações profissionais.
Deixem-nos violar o perímetro externo, instruiu Michael a sua equipa através de comunicações seguras. A armadilha agora estava montada com precisão. Precisamos da confirmação de todas as partes envolvidas antes de entrarmos em ação. Olivia observava os monitores com o coração batendo dolorosamente contra as costelas. A realidade de homens armados se aproximando com a intenção de matar era muito mais assustadora do que qualquer compreensão abstrata havia preparado. A imagem da visão noturna mostrava-os movendo-se com precisão militar em direção à casa onde ela estava. Suas armas estavam prontas enquanto seguiam a liderança confiante de Gregory. Agora, ordenou Michael, quando os intrusos alcançaram a posição predeterminada e de repente o quintal escuro explodiu com tiros precisamente direcionados da equipa de segurança escondida de Michael. Os russos caíram imediatamente, mas Gregory foi deliberadamente deixado intacto enquanto os membros da equipa tática saíam do esconderijo para cercá-lo. Michael aproximou-se do seu antigo tenente com fúria fria, contida por uma máscara de controlo. A traição claramente o atingia mais profundamente do que ele se permitia demonstrar. 15 anos, Gregory, ele afirmou, sua voz ecoando no silêncio repentino da noite. 15 anos de lealdade jogados fora. E para quê? A rebeldia de Gregory desmoronou diante da captura. Sua explicação jorrou em uma justificativa desesperada. Eles encontraram Catarina na Suíça e ameaçaram matá-la, a menos que eu os ajudasse, ele confessou, referindo-se à sua filha. Não tive escolha, Michael. A família vem em primeiro lugar. Foi você mesmo que me ensinou isso. O nascer do sol pintou o horizonte de Chicago em tons de dourado e rosa, enquanto o jato particular de Michael esperava na pista, com os motores ligados em marcha lenta, preparados para a partida imediata. Penny dormia pacificamente em 2 assentos, exausta da evacuação à meia-noite e da subsequente reunião com a mãe no local seguro secundário. A cooperação de Gregory identificou os restantes contactos de Soloff em 3 cidades, explicou Michael, enquanto se afastavam ligeiramente da sua equipa de segurança. As consequências da operação da noite ainda eram evidentes no estado de alerta elevado de todos os envolvidos. Com rusgas coordenadas a acontecerem simultaneamente, a ameaça a ambos será eliminada permanentemente ao meio-dia. Olivia observava a respiração suave de Penny, o profundo alívio por terem sobrevivido, temperado pela incerteza sobre o que viria a seguir. Então é aqui que desaparecemos, disse ela baixinho. As novas identidades e a mudança para longe, discutidas anteriormente, agora pareciam iminentes, com o avião à espera para levá-las embora. A hesitação de Michael era quase imperceptível, uma pausa fraccionária que a maioria não notaria, mas que Olivia tinha aprendido a reconhecer durante as semanas que passaram juntos. Isso depende inteiramente do que queres, respondeu ele, mantendo cuidadosamente um tom neutro, apesar do peso da conversa. O jato levar-te-á a qualquer lugar do mundo ou a lugar nenhum. A confusão passou pelo rosto de Olivia com a sua declaração enigmática, até que a compreensão surgiu lentamente, a implicação das suas palavras abrindo possibilidades que ela não se tinha permitido considerar. Está a sugerir que podemos ficar em Chicago? Perguntou ela, precisando de clareza absoluta antes de permitir que a esperança se enraizasse. Estou a sugerir que a eliminação da ameaça cria opções, respondeu Michael. O seu comportamento normalmente confiante, mostrando uma rara incerteza ao aventurar-se em território emocional desconhecido, incluindo a possibilidade de construir algo que nenhum de nós antecipava quando isto começou. As semanas de refeições partilhadas, conversas à noite, aulas de violino da Penny e momentos de conexão inesperada passaram pela mente de Olivia. Uma base construída em meio ao perigo que, de alguma forma, parecia mais sólida do que os relacionamentos formados em circunstâncias normais. O homem à sua frente ainda era Michael Ferraro, com todas as complicações que isso acarretava, mas inegavelmente diferente do chefe da máfia que ela inicialmente temia. A minha organização está a evoluir, continuou Michael quando ela permaneceu em silêncio, escolhendo cuidadosamente as palavras. Os negócios legítimos agora representam 70% dos nossos ativos, restaurantes, imóveis, transporte marítimo, com planos de eliminar gradualmente as operações restantes nos próximos 2 anos. Olivia reconheceu a declaração pelo que era. Não apenas informações comerciais,
mas uma promessa de transformação, um caminho a seguir que poderia potencialmente unir os seus mundos distantes. Está a falar em deixar para trás a vida em que nasceu, observou ela. A magnitude de tal mudança não lhe escapou. O sorriso de Michael revelava um indício do regresso da sua confiança característica, ao encontrar terreno mais firme no envolvimento contínuo dela, em vez da rejeição imediata. Estou a falar em escolher um legado diferente, que não seja ditado pelas escolhas do meu pai ou pela história da minha família, esclareceu ele. A convicção era evidente em cada palavra. O amanhecer despontou sobre o aeródromo, simbolicamente apropriado, pois eles estavam no limiar de decisões que remodelariam seus futuros. Penny floresceu apesar de tudo, reconheceu Olivia, olhando novamente para a filha adormecida. Ela se apegou a você, a Diana, a essa vida estranha que temos vivido. E tu? Michael perguntou diretamente. A pergunta que vinham evitando há semanas foi finalmente dita em voz alta entre eles. Qual é a tua posição, Olivia? A distância entre eles diminuiu quando Olivia deu um passo deliberado à frente. O movimento físico refletia a sua decisão interna. Estou do lado do homem que protege o que importa, que ensina violino à minha filha, que cozinha massa seguindo as receitas da avó, respondeu ela, olhando diretamente nos olhos dele. Se esse homem realmente existe para além destas últimas semanas, a mão de Michael estendeu-se para a dela com uma abertura incomum, a conexão entre eles não mais escondida por trás de pretensões de obrigação ou necessidade. Ele existe, prometeu com certeza tranquila, e está a descobrir prioridades além do poder e do controlo que nunca soube que queria, até que uma menina de 7 anos o impediu de comer massa envenenada. A transformação em Michael não era apenas pessoal, mas refletia-se na sua organização. Os seus tenentes notaram como as decisões agora consideravam a estabilidade a longo prazo em vez do lucro imediato. As reuniões semanais de estratégia passaram de disputas territoriais para carteiras de investimento, aquisições comerciais legítimas e fundações de caridade que poderiam eventualmente limpar o nome dos Ferraro. O submundo de Chicago já tinha começado a sussurrar sobre as mudanças. Os rivais interpretaram mal a evolução de Michael como fraqueza, em vez de redirecionamento estratégico. 3 tentativas de jogadas de poder foram decisivamente esmagadas no mês passado. Cada resposta foi calculada para demonstrar que as aspirações legítimas não tinham enfraquecido a sua vantagem tática ou determinação. A cobertura foi redesenhada com considerações subtis para a presença de uma criança, um espaço dedicado para Penny praticar violino com acústica perfeita, estantes cheias de literatura multilingüe para nutrir o seu dom e medidas de segurança tão perfeitamente integradas que forneciam proteção sem criar uma prisão visível. Essas modificações falavam mais alto do que qualquer compromisso verbal sobre as intenções de Michael para o futuro deles. Diana aproximou-se com discrição profissional, mantendo uma distância apropriada enquanto sinalizava que era necessário tomar decisões sobre o avião que aguardava. O piloto precisa de apresentar um plano de voo, senhor, informou ela, com uma expressão cuidadosamente neutra, apesar da conversa claramente pessoal que estava a interromper. Diga-lhe para se retirar, instruiu Michael após um momento de comunicação silenciosa com Olivia. O seu leve aceno confirmou a decisão partilhada. Vamos voltar para a cidade. Os preparativos para as melhorias de segurança da cobertura devem prosseguir conforme discutido. Penny mexeu-se quando o sol nascente atingiu o seu rosto, piscando os olhos para acordar e encontrar a sua mãe e Michael de mãos dadas. O seu sorriso sonolento sugeria que esse desenvolvimento não era surpreendente nem indesejado para os seus olhos observadores, que haviam testemunhado a formação da conexão entre os dois muito antes de qualquer um dos adultos reconhecê-la. Vamos para casa agora? Perguntou ela simplesmente, a franqueza infantil cortando as complicações adultas e indo direto ao que importava. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significado além de sua simplicidade superficial. Michael olhou para Olivia, permitindo que ela respondesse a uma pergunta que definiria o caminho a seguir. O mundo que construiriam juntos nunca seria convencional, mas oferecia possibilidades que nenhum dos dois ousara imaginar antes de o destino intervir num restaurante italiano, naquela que deveria ter sido uma noite normal em Chicago. Sim, querida, confirmou Olivia. A decisão parecia certa,
apesar de toda a lógica sugerir o contrário. Vamos para casa juntos. Obrigado a todos por acompanharem esta história. Se estão a gostar, escrevam nos comentários de onde estão a assistir. E não se esqueçam de curtir, inscrever-se e partilhar o vídeo, pois o vosso apoio é importante para que eu continue a criar conteúdo.